Cláudio Rezende tá na área, detalhes do Galo aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, bom dia, Cláudio. Bom dia a você, Cirilo, bom dia aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes. Terça-feira de Galo em campo e mais uma competição pela frente. Agora é a Copa do Brasil, o Galo buscando o tricampeonato e um jogo histórico, Cirilo. É o primeiro de Copa do Brasil na nova casa, na Arena MRV. E vamos ter casa cheia hoje. Torcedor empurrando o Atlético, o momento é excelente, time invicto sob o comando do técnico Gabriel Milito, e hoje mais uma oportunidade para o Atlético mostrar sua força ofensiva. Logicamente que o adversário aí é um time duro, um time complicado, o Álvaro Damião vai trazer os detalhes, tá invicto há um tempo também, né? Se o Galo tá invicto, o Sport tem um período também sem perder, e começou bem a Série B, e o Atlético para esse duelo com jogadores descansados. Hulk estará de volta no comando do ataque. O Paulinho se diz pronto para o jogo também, não quer descansar o Paulinho, hein? Quer jogar mais uma em sequência. O Scarpa tá jogando muita bola. Os jogadores lá da defesa, né? O Gemerson também descansou no fim de semana. Fatalmente estará no time hoje. Eu colocaria uma dúvida ali, se o Batalha vai de zagueiro ou ele pode colocar o Batalha no lugar do Otávio. Eu tava olhando aqui, o Otávio fez 5 jogos seguidos, né? Vem numa sequência forte o Otávio. Como o Batalha descansou, ele tem, por exemplo, a gente comentava ontem aqui com o Simões, o Bruno Fux foi expulso no Brasileirão, não vai poder jogar no fim de semana. Se ele analisar essa questão, pode ser que ele coloque Gemerson e Fux e o Batalha de primeiro volante. E aí ele daria um descanso ao Otávio. Mas são situações aí que o técnico vai definir até hoje à tarde para a escalação oficial do Atlético. Muito trabalho, é o lema aí dos jogadores do Atlético, do técnico Gabriel Milito, e esse espírito de final, né, que a gente está vendo, não só no discurso, Cirilo, mas o Galo vem encarando os jogos, realmente jogo após jogo, com muita seriedade, e o de hoje não precisa nem falar, né, mata-mata de Copa do Brasil. O segundo duelo será no dia 22 de maio, lá na Arena Pernambuco, com o mando do Sport. Então a turma sabe, e o Milito também, tanto que ele descansou jogadores importantes para o Galo chegar inteiro para conseguir essa vantagem hoje, Cirilo. Antes dos nossos comentaristas falarem, deixa eu saber desse esporte, né? Nosso Álvaro Damião tá chegando também para trazer detalhes de um time que vem bem na temporada dentro dos seus objetivos. Alô, Álvaro Damião. Alô, Cirilo, um abraço para você, um abraço para os ouvintes do Rádio Esportes. Pois é, a delegação do Sport Recife chegou ontem no começo da tarde a Belo Horizonte, está hospedada na Avenida Amazonas, lá no bairro Gamileira, no Hotel Intercity. O Sport vive um momento positivo na temporada. A equipe comandada pelo técnico argentino Mariano Sosso atravessa uma sequência de 13 partidas sem saber o que é perder. É a maior invencibilidade do Brasil até o momento. No Campeonato Brasileiro da Série B, o Sport é o vice-líder. 2 vitórias em 2 jogos. O time vem de vitória sobre o Vila Nova de Goiás, 2-0, jogando em Recife. Daqui a pouco eu dou o provável time do Sport. Primeiro vou dar um recado para você que vai hoje acompanhar o Atlético contra o Sport na Arena MRV. Chegando na Arena, não deixe de comprar o copo do jogo. O copo ficou lindo, tem o escudo do Sport, do Atlético, com a data de hoje, para você colecionar, porque é o primeiro jogo do Atlético na casa dele pela Copa do Brasil. Se você quer comprar o copo, chegando na esplanada da Arena MRV, compre o copo do jogo, copo oficial e licenciado. Comprando, você ajuda o Atlético. Agora, se você não for à Arena, você pode comprar pelo site, inclusive os copos do Campeonato Brasileiro do ano passado, do Campeonato Mineiro, das finais do Campeonato Mineiro, da Libertadores. É só acessar copodogalo.com.br. O time do Sport para enfrentar o Atlético é este: Kaique França, Pedro Lima, Rafael Thierry, Luciano Castanho e Felipinho, Felipe, Fabrício Domingues e Titi Ortiz, Lucas Lima, Romarinho e Gustavo Coutinho. Cirilo. Obrigado, Álvaro. Alexandre Simões, um abraço. Bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo. Tudo tranquilo? Tudo certo. Nessa escala de evolução aí do Atlético com o Gabriel Milito, qual o peso desse jogo contra o Sport? Porque ele preservou no fim de semana, o time foi muito bem e hoje volta a turma que descansou no último sábado, né? Ô Cirilo, sabe o que eu fico imaginando? Como que deve ser a virada de chave do jogador, da comissão técnica,
com uma sequência tão grande de jogos. Porque o que acontece? Cada jogo, ele tem uma característica, né? Por exemplo, o Atlético e Cuiabá, claro, tem que buscar. Mas se o Atlético ganha do Cuiabá de 1-0, são 3 pontos num campeonato por pontos corridos, né? Aí hoje já é Copa e é o primeiro jogo. Então, quer dizer, se você consegue abrir uma vantagem em casa, você vai muito mais tranquilo para a volta, que vai ser lá em Pernambuco. Aí daqui a pouquinho tem um jogo de Campeonato Brasileiro, depois um de Copa Libertadores. E isso em sequência. E uma sequência que não acaba, né? Porque, no futebol europeu, sim, futebol europeu tem as Copas, mas os clubes trabalham melhor, poupa, até goleiro eles trocam, né? Nos jogos lá das Copas Nacionais, das primeiras fases. Jogo mesmo, desses que tem que ter a entrega máxima, não são tanto na temporada, né? Eu fico imaginando como que é trabalhar essa virada de chave, né? Claro, o Atlético é favoritíssimo contra o Sport, a diferença técnica é grande, embora a gente precise reconhecer, o Damião trouxe a escalação do Sport aí, o Sport tem um time mais ou menos de parte de baixo de tabela de Série A jogando a Série B, jogadores experientes, o Castan, que ano passado fez uma bela temporada no Cruzeiro. Com certeza. Lucas Lima, que é um jogador de muita qualidade. Esse Gustavo Coutinho, centroavante, vem fazendo muitos gols, uma ótima temporada. O Rafael Thierry, né, que é o outro companheiro do Castan, um zagueiro muito alto, um zagueiro com experiência também. Então, quer dizer, é um jogo que não será fácil, tá? Não será fácil, mas o Atlético já encarou adversários muito mais difíceis do que esse Sport e fez valer o seu favoritismo e o seu melhor futebol. Então, eu acredito que, mais uma vez, né, a gente terá essa imposição que o time do Cudê exerce sobre os adversários, principalmente quando o jogo acontece na Arena MRV. Não mexe com esse negócio de Cudê, não, que a gente tava conversando sobre o Cudê aqui. É porque o homem não sai da minha cabeça. A entrevista coletiva dele lá no Beira-Rio, lá foi, que é isso? É que a gente tava conversando sobre ele aqui agora. Como disse o Ale Oliveira, se fosse o Renato Gaúcho dando a entrevista, eu não ia zoar tanto o Internacional como o Cudê zoou. É verdade. Não entendi nada do que o homem do cachecol fez. Ninguém entende. Ale Oliveira, um abraço, bom dia, Ale. Um abraço, viu, Cirilo? É um prazer, uma honra estar ao seu lado, ao lado dos companheiros e, evidentemente, dessa audiência maravilhosa que sempre nos consagra. Jogo fácil ou jogo difícil hoje, Ale? Eu acho que o Atlético pode tornar o jogo mais tranquilo, né? Mas, evidentemente, na Copa do Brasil, a gente tem que respeitar o futebol. Imagina a Copa do Brasil, que sempre nos apresenta surpresas. É bem verdade que, para título, faz tempo que não vem uma aí, né, ô Simões? Para título, mas nessas fases aí, sempre tem uma ou outra aí. Já aconteceu, inclusive, nessa temporada, e até com o rival, né, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, o Atlético é muito mais time. Você está falando de um time que está na ponta da primeira divisão do Campeonato Brasileiro contra um time que está na ponta da segunda. Embora realmente tenha essa invencibilidade, semifinalista da Copa do Nordeste, campeão pernambucano. Mas até o retrospecto, se você for olhar, indica um favoritismo aí pro Atlético, que não perde há 5 encontros contra o Sport e só tem uma derrota nas últimas 13 vezes que se enfrentaram. Então, o Atlético está vivendo uma ótima fase, né, individual e coletivamente, e tem que se aproveitar disso para fazer uma vantagem importante pensando no jogo de volta. Siga, Cláudio. E o técnico Gabriel Milito vem administrando bem a questão física. Eu citei aí o Otávio, que tem 5 jogos seguidos, jogadores que estão mais numa sequência forte, tanto o Saravia quanto o Paulinho. Mas, pelo que disse o Milito no último jogo, na entrevista pós-jogo contra o Cuiabá, ele vai mexer pouco no time. Nesses 3 próximos desafios, hoje contra o Sport, sábado, o Galo vai a Cariacica, Espírito Santo, enfrentar o Fluminense no Brasileiro, e no dia seguinte já viaja para a Argentina. Na outra terça, daqui a uma semana, tem Galo e Rosário Central. São jogos cruciais, segundo o treinador, aí para carimbar a vaga na Libertadores, quem sabe para assumir a liderança do Brasileirão no fim de semana, e hoje para encaminhar essa classificação na Copa do Brasil. E o torcedor vai animado, por quê, Cirilo? Nos últimos 3 jogos, o Galo fez 9 gols, né? 3 contra o Cruzeiro, 3 contra o Peñarol, esses 2 duelos na Arena MRV, com um time completo, e com um time um pouco misto, né? Um time diferente, fez 3 gols também na Arena Pantanal, no duelo de sábado contra o Cuiabá. Então, nessa média aí, se o Galo conseguir fazer 3 gols hoje, já vai ter aí uma vantagem importante na Copa do Brasil. Hoje, a expectativa, Cirilo, a gente já tem aí cerca de 35 mil ingressos vendidos. Até a hora do jogo ainda vai ter mais gente indo, véspera de feriado,
com um time bem como é, né? Você sabe, a torcida do Galo é apaixonada, então vamos ter casa cheia, com o torcedor empurrando, com o torcedor participando, e aí é um jogador a mais aí pro técnico Milito. Daqui a pouquinho, Cirilo, a gente volta no Rádio Esportes, vamos falar sobre a reunião ontem no Conselho Deliberativo, o orçamento, né? As contas do ano passado aprovadas, temos aí redução da dívida do Atlético, alguns números que a gente vai trazer aqui, importantes desse momento de SAF do Atlético também. Fora de campo, o time se organizando bastante, diminuindo dívida, e dentro de campo as coisas funcionando aí com o Gabriel Milito. Tá certo, Cirilo? Tá certo. De volta, Cláudio Rezende, noite de Copa, hein, Cláudio? Noite de Copa do Brasil, jogo histórico na Arena MRV, o primeiro, né, na competição. E hoje o Atlético, com o apoio da sua torcida, com a massa animada, né? Depois aí de 9 jogos com o Milito, são 6 vitórias e 3 empates. O time tá invicto e quer continuar assim, né? Quer continuar vencendo e vencendo bem. Ô Cirilo, ontem à noite nós acompanhamos reunião no Conselho Deliberativo do Atlético e foram aprovadas, né? As contas do ano passado, por unanimidade, com as demonstrações financeiras do exercício 2023, um superávit de 20 milhões. Foram apresentados valores de 439 milhões de receita, os custos e despesa ficaram em 419 milhões e o Atlético teve uma redução de 747 milhões no endividamento líquido no fim de 2022 e até o encerramento do ano passado. Não estão computados aí a Arena MRV, mas já números importantes aí de diminuição de dívida do Atlético. E ontem também foram aprovadas as indicações de 3 novos nomes para conselheiros grandes beneméritos do Galo. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, o CEO do Galo, Bruno Musi, e o empresário Daniel Vorcaro, que é um dos acionistas da SAF do Atlético. Esse último aporte aí de dinheiro, né, na SAF no ano passado, recente, foi do empresário Daniel Vorcaro. Então, reunião transcorreu tranquilamente, as contas aprovadas, né, do período ali em que ainda não era SAF, a período da SAF é apenas apresentado, não precisa mais de aprovação do Conselho Deliberativo do Atlético. E uma outra informação que está no site da Itatiaia, Cirilo, itatiaesporte.com.br. Torcedor gosta muito de camisa nova, né? A camisa número 1 já é nova, a 2 não. O uniforme branco do Atlético, ele será lançado até no segundo período aí, na segunda quinzena de maio. Então daqui a pouco, né? Nós estamos entrando amanhã em maio, daqui a pouquinho o torcedor vai conhecer a camisa branca, a versão 2024, e o terceiro uniforme ainda segue em negociação do Galo com a Adidas, não tem esse uniforme terceiro por enquanto, o terceiro uniforme do Galo desse ano ainda não tem data para a sua chegada, viu?